Sejam bem-vindos a mais uma MPS Week. Já estamos na quinta edição. Começou de uma maneira muito simples e agora está virando uma tradição dentro da Casa Hunter, que eu acho ótimo. Uma tradição positiva da gente abordar as mucopolissacaridoses. E quem eu tenho por aqui? A fina flor dos especialistas em saúde. Eu me refiro aí aos convidados do dia, que vão discutir conosco um tema muito especial, que é qualidade de vida em MPS, o tema do ano. De um modo especial, o desse webinar é o tema da saúde física, né? A gente discutir no outro webinar a saúde mental, que é outro tema super importante, mas esse aqui a gente vai falar da parte física. Quem é que está aqui presente nesse webinar? Doutora Ana Maria Martins, pediatra, geneticista, especialista em doenças lisossômicas, responsável pelo Instituto de Erros Inatos do Metabolismo, IGIM, e professora da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Ao lado, temos aí o Dr. Marco Curiati, especialista em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, médico assistente, coordenador do Ambulatório de Doenças Metabólicas Hereditárias do IGEM. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. E temos também aqui Fernanda Batista, fisioterapeuta, coordenadora do programa Hunter Móvel e especialista no tratamento de pessoas com doenças raras com impactos no sistema respiratório. Seja bem-vinda, Fernanda. Bom dia a todos, um prazer participar de mais um MPS Weekend. Estamos aí para colaborar e difundir conhecimento. Perfeito, essa é a ideia, Fê. A apresentação formal já foi feita, mas para os nossos pacientes em MPS e seus cuidadores, a pergunta-chave é outra, né? A gente sempre fica na cabeça, há quanto tempo vocês lidam com mucopolissacaridose? Doutora Ana, pode começar? Faz um pouco de tempo, desde 1982, tá? Uns 43 anos. Ó, Eu só terminei a isso, tá? residência e comecei o meu estágio de especialização no ambulatório de genética da pediatria, daqui da Escola Paulista. E aí eu Perfeito. comecei Pouco a tempo, né, ver gente? pacientes com MPS. Naquela época a gente não tinha tratamento, né? Não tinha grandes conhecimentos também com relação, né, a esse atendimento multidisciplinar que depois a gente acabou adquirindo, né? Mas a gente atendia os pacientes, eles passavam tipo uma vez por ano. Nossa, que mudança, hein, No doutora consultório. Ana? E, doutor Marco, há quanto tempo aí você tem algum tipo de interação, contato com pacientes com MPS? Há bem menos tempo, né, que a doutora Ana, desde que eu entrei na residência de genética, né, que foi em 2013. Então aí eu tô na, junto com ela, aprendi com ela, né, sobre MPS, estamos juntos aí desde 2013, faz 12 anos. E Fernanda também é outra que tem uma longa trajetória com doenças lisossômicas e os impactos no sistema respiratório. Há quanto tempo você conhece e entra em contato com o MPS, Fê? Eu tenho contato com a MPS desde 2011. Tive o prazer de fazer um trabalho piloto no Rio de Janeiro com a doutora Ana Maria Martins, no município do Rio, que a gente fazia educação continuada por agentes de saúde. Foi um projeto muito bacana e eu aprendi muito com ela, né? E desde lá, a mucopolissacaridose, a gente foi no mundo do raro, quando a gente se encontra com ele, né? A gente acaba que vai ganhando mundo e não tem como deixar de assistir. Então, desde 2011 aí, a gente vem com esse contato mais próximo, né? E mais robusto com o MPS. Perfeito. Como vocês estão vendo, só tem fera, né, gente? Então, como eu disse lá no iniciozinho dessa conversa, o tema do MPS Week deste ano é qualidade de vida em MPS. E a motivação por trás da escolha desse título, né, é o fato da gente testemunhar algo ímpar, né? Hoje os pacientes com mucopolissacaridose estão chegando com saúde à casa dos 30, 40, 50 anos. Algo inimaginável quando a gente para pensar lá naquele iniciozinho
né, doutora Ana, que a senhora estava começando a trabalhar, né? Então, acho que é mais do que justo a gente dirigir essa primeira pergunta para a senhora. Doutora Ana, isso é algo especialmente importante, né, para os médicos especialistas em MPS? Eu gostaria de ouvir a sua percepção sobre esse momento na história das MPS e ainda o ponto de vista único, né, de alguém que lida com isso há muito tempo. Na verdade, quando surgiu o primeiro tratamento de terapia de reposição enzimática, foi para a doença de Gaucher. Nas minhas apresentações, eu sempre dizia que eu me sentia uma pessoa muito privilegiada, porque eu tinha passado muitos anos, né, isso foi em 94, que foi aprovada, a nossa experiência começou em 1997, eu tinha atendido tantos pacientes, né, que não tinham tratamento nenhum, e a gente viver a experiência de ter uma opção para a família, de ter uma esperança para a família, uma doença crônica, que pode ser extremamente grave, que leva a várias internações, quadros infecciosos, quer dizer, e a gente ter uma opção que podia melhorar isso um pouco, que na época a gente não sabia quanto ia melhorar. Os primeiros pacientes que a gente teve foram todos pacientes com mais idade, começaram o tratamento com 12 anos, com 17 anos. A gente tinha paciente que começou o tratamento muito, muito tarde. A gente não tinha a menor ideia, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente sabia que eles não iam ficar normais. Né? Aquela lógica, eles não iam ficar normais. Mas o quanto melhoraria, a gente só foi aprendendo realmente na nossa experiência de vida, né? Então, na verdade, eu acho que é um privilégio que a gente está vivendo, um marco mais privilegiado ainda, né? Que está pegando essa parte nova, hoje tem muito mais, né, tratamento, mas na época era isso que eu sentia, porque era muito gratificante, né, a gente ter alguma coisa para oferecer para esses pacientes. Doutor Marco, o senhor começou a lidar com a MPS, falou há menos tempo, mas já pôde testemunhar na sua carreira várias conquistas relacionadas à qualidade de vida em MPS. Quais foram as que mais marcaram, mais impactaram a vida dos pacientes e cuidadores que você pôde testemunhar? Olha, em termos falando até de saúde pública, acho que a maior diferença que a gente teve, que é uma coisa que acaba impactando na qualidade de vida, foi a incorporação das enzimas de mucopolissacaridose, né? Então, eu peguei a época que essas enzimas eram judicializadas, né? Era tudo via processo, né? E a incorporação delas mudou muito o acesso, né? Facilitou para o paciente, para ele poder retirar o remédio dele, deixou de faltar como faltava, né? Então, isso mudou a qualidade de vida da família, que ficava sempre naquela berlinda se ia ter remédio ou não, né? E do próprio paciente, que vai ser tratado de maneira contínua, né? Então, não tem interrupção, não tem prejuízo do tratamento, né? Então, esse acho que foi um grande evento na MPS, foi quando foi possível incorporar ao SUS o tratamento deles, né? E isso mudou bastante até mesmo em questão psicológica, né? Porque eles sempre estavam naquela, ai, já chegou meu remédio, ai, será que vai ter medicação? Ai, será que eu vou continuar tratando, né? Então, quando a medicação foi incorporada, isso mudou bastante. Então, acho que de tudo aí que a gente vê em relação a ganhos, aí, a vitórias dos raros, a incorporação ao SUS, acho que é a maior vitória que a gente tem, né? Quando o tratamento é incorporado. Acho que isso é uma vitória muito grande para nós, prescritores, para os pacientes que vão tratar, para a família, né? Então, é uma tranquilidade para todos. Isso dá qualidade de vida para todo mundo. Sem dúvida, né? É interessante que, mais do que falar, por exemplo, a descoberta do tratamento com a reposição enzimática, você colocou o marco da incorporação dentro do Sistema Único de Saúde, dando aí essa perspectiva de respiro, né, para os profissionais, né, para as famílias, para os cuidadores, enfim. Doutora Ana, Sim. concorda? Tem alguma coisa a acrescentar aí, como marco histórico? Bom, eu acho que, sem dúvida, né? A nossa experiência, ela é muito rica, né? Porque, como eu disse, a gente começou, os pacientes tinham muita idade. E aí, depois, com o tempo, a gente conseguiu tratá-los mais cedo.
né? E também com a criação do ambulatório, né, do Centro de Referência em Renato de Metabolismo, que foi em 97, a gente já tinha voluntários, duas fisioterapeutas que vinham, e aí a gente já começou a fazer alguma coisa independente, que não era aquele tratamento específico, mas, de certa forma, ajudava. A gente tinha Gustavo Moreira, temos até hoje, graças a Deus, aqui na escola, né, que faz as polissonografias, ele fazia a polissono desses pacientes todos, a gente chegou a fazer um evento de pacientes com mucopolissacaridose, que foi o nosso primeiro evento aqui em São Paulo, então eles começaram a ter uma maior visibilidade, né? Então isso também foi uma coisa bem importante na época, né? Desde a MPS1, que foi a primeira, aí foi uma sequência. E aí a gente tem uma experiência muito gratificante mesmo, né? Com relação aos pacientes, sem Muito dúvida bacana, nenhuma. né? Que um puxa o outro, né? Um fala da incorporação, aí a doutora Ana vai e recupera a questão da criação do centro, que é muito bacana, um centro de referência para poder encaminhar esse Sim, paciente. E já começou a puxar, né, Fê? Uma coisa super legal, né? Que é a participação dos fisioterapeutas nesse processo, esse caminhar junto, a questão da polissonografia como um elemento chave aí para a aferição de qualidade de vida desse paciente, ou das necessárias ações a se fazer com um paciente de MPS. O Fê, você pode complementar aí essa questão dos marcos históricos, mas eu também queria falar contigo nessa chegada à vida adulta dos pacientes com MPS, né? E trazendo desafios do ponto de vista respiratório, né? Toda uma linha de cuidados fisioterapêuticos, né? Que está sendo alterada em função dessa chegada à vida adulta. A palavra é contigo, Fê. Bem, como a doutora Ana Maria falou, a polissono, né, os pacientes de mucopolissacaridose, por conta da macroglossia, né, por conta desse pescoço curto e dessa rigidez da curvatura cervical, eles vão evoluir com uma apneia obstrutiva do sono grave, né, e que isso vai ter impacto direto no dia a dia e na qualidade de vida desses pacientes. Saindo dos grandes centros, onde a gente tem nos hospitais universitários polissonografias tipo 1, nós temos no país continental como o Brasil também a dificuldade do acesso, né, a fazer um exame de sono. E hoje, com a evolução da tecnologia, com o avanço, hoje a gente tem as polissonos tipo 3, que são domiciliares. Elas são com menos canais, mas para nós que precisamos ver a parte ventilatória de dessaturações, ela nos atende. E hoje já temos a polição no tipo 4. Então, a gente consegue, no domicílio, e aí democratizar o acesso ao diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, fazer mais exames, dar mais acesso ao maior número de pacientes, e com isso conseguir ventilá-los precocemente, que ajuda, né, tem um impacto direto na qualidade de vida. E trazendo nesse histórico, né, a gente deixa de traqueostomizar eles e passa a usar a ventilação não invasiva por mais tempo possível. Então, aí a gente muda não só as infecções respiratórias, porque com a via de acesso, como traqueostomia, você tem mais infecções e fica mais exposto, e você consegue dar mais qualidade de vida, porque você usa cada vez que você vai dormir. Você dorme de tarde, só na questão noturna, mas aí a gente impacta diretamente com a ventilação não invasiva. Perfeito, assim, como eu falei, vocês parecem que e a gente nem combinou, viu? Um foi puxando o fio para o outro. É porque o Doutora Ana, assunto ele anda em é, círculo, né? A gente anda exato, de mão dada, não tem jeito. Se a gente quer chegar na qualidade de vida, vai tangenciando, de ordem natural. perfeito, e traz aquela perspectiva da multidisciplinaridade no tratamento de uma doença como essa, né? Doutora Ana, o que a gente pode dizer que define qualidade de vida na jornada de um paciente com mucopolissacaridose, né? Os pacientes de MPS, eles precisam de cuidados especiais na parte ortopédica, cardíaca, gástrica. É, a idade traz questões novas também para esses pacientes e esses cuidadores? Na verdade, ó, são três em um.
em termos de pergunta. Bom, na verdade, a gente tem uma peculiaridade no Brasil que a gente não tem, como tem na Europa, nos Estados Unidos, quando eles ficam maiores de idade, eles vão para um serviço de médicos de adulto, né, clínicos. E nós aqui no Brasil não temos, né? Eu conheço até alguns serviços que têm essa dificuldade de atender, e eles só podem atender até a faixa pediátrica, e aí uma grande dificuldade quando são para os adultos, porque aí o médico não está habituado com as características, com a doença, né? A gente aqui no IGI, a gente atende independente da idade, a gente tem vários pacientes adultos que já chegam adultos para nós, né? Paciente com Fabry, com doença de Gaucher, eles acabam chegando para nós já com uma idade maior, e como a gente não tem ainda do serviço de clínicos, né, que atendam, porque às vezes a gente sente um pouco falta, né? A gente encaminha esses pacientes ao médico cardiologista, para adulto, né, são acompanhados de outra forma, mas eu fico sempre preocupada que a gente não teve essa formação, nem eu, talvez um pouco mais, né? Porque o geneticista tem uma formação tanto de pediatria quanto de clínica, mas a gente não vive isso, então a gente vive aqui mesmo, né? E o fato da terapia de reposição enzimática, o tratamento em si, ele trouxe, né, um grande diferencial, principalmente desde que a gente começou a tratar MPS, a primeira coisa que os pais falavam que tinha realmente melhorado eram as infecções. Então, esse é um dado altíssimo, né? Porque eles tinham infecção, por exemplo, infecção de ouvido mensal. Então, era que precisava de antibiótico, não era uma infecção que resolvia com descongestionante nasal. Realmente eram infecções importantes. Então, esse fato já melhorou bastante. No decorrer da vida, como a gente, né, que vai passando os anos e você vai ter algumas coisas a mais para lidar, eles também têm. Agora, aqueles que têm uma fisioterapia que foi precoce, que tem uma consciência que quanto mais ele se movimentar, menos problema ele vai ter de articulação. Semana passada, eu estava saindo daqui do GNI, tinha um paciente nosso de MPS 6, começou a tratar com 11 meses, e hoje ele tem 9 anos. Ele estava dando um show lá embaixo, na recepção, dançando, mas ele dançava rapidinho, com as perninha retinha, não tem nenhuma limitação, mas ele sempre gostou de dançar, desde pequeno. Então, tiveram coisas que foram modificando a jornada dele. Agora, aqueles com mais idade, eles não passaram por isso, eles foram travando cada vez mais as articulações, né? Alguns usam cadeira de roda, porque não conseguem realmente andar muito, então a gente tem algumas limitações com relação a isso. Eventualmente, eles têm uma infecção, né? E a gente sabe que é uma das causas importantes, né, de perda dos nossos pacientes são as infecções pulmonares, mas que também a gente aprendeu que ele pode também ter um infarto do miocárdio durante uma infecção, que talvez essa seja a causa mais importante. Então, de maneira geral, os cuidados, eles não mudam, né? Conforme você vai aumentando a idade, você vai tendo realmente algumas limitações. A gente tem pacientes aqui, assim, o mais velho hoje em tratamento tem 37, aí o próximo tem 35. A gente perdeu uma paciente no ano passado, uma MPS4, que ela tinha 41, mas ela começou a tratar com 35. Você percebe? Né? E assim, talvez tenha sido por pouco tempo, mas a gente mudou a qualidade de vida deles, né? O tratamento, a parte da nutricionista, que é importante, muitos deles têm problema da diarreia crônica, tem um período que isso vai ser importante, a orientação, né, da própria nutricionista, então toda essa equipe, a enfermagem, né, que eles conhecem toda semana, que a gente tem aniversário, festa de aniversário quase toda semana, que agora os pacientes trazem bolas e a enfermagem arruma os salgadinhos, e toda semana quase a gente tem uma festa de aniversário aqui. Então, tudo isso eu acho que muda a jornada
do paciente, né? Qualquer enfermeira que atende de maneira crônica esses pacientes, o grupo da enfermagem, vai ser diferente mesmo, vai estar muito mais humanizado, porque a gente conhece eles há muitos anos, né? Bacana, Então, né? É uma eu outra acho que perspectiva, né? A gente tende a pensar o tratamento médico, o que é uma versão bem equivocada, né? Como aquela questão ou médico ou paciente, e não entender o que é muito maior, né? A gente não tem só fisioterapia, a enfermagem em si também tem um papel nessa história, como a Fernanda sempre fala, né? TO, né, Fernanda? Terapeuta ocupacional também tem uma função, ainda mais com o paciente de MPS super importante. Mas eu queria entender, doutor Marcos, se o senhor complementa essa visão que a doutora trouxe aqui, e que hoje é uma realidade brasileira seríssima. Nós temos pacientes de MPS que começaram a ser tratados em centros pediátricos, né? Que hoje estão na idade adulta e não conseguem mudar de centro, e aí o centro pediátrico tem um problema, e aí se formou um imbróglio que a gente precisa que o Ministério da Saúde pense e encaminhe a questão, porque isso gera problema de todos os lados. A gente está falando de uma medicação de alto custo, que precisa de um centro que saiba, né, que esteja preparado para receber essa medicação, que tenha as condições, enfim, conheça bem o fluxo, e não só isso, que conheça também a doença para tratar esse paciente. Sem dúvida, sem dúvida. É que, na verdade, a genética é muito nova, né? Os erros inatos também são muito novos. O tratamento, então, é bebê, né? Então, esse é um desafio novo que a gente está enfrentando, que é o paciente que antes não tinha tratamento e não, muitos deles não chegavam à idade adulta, hoje são tratados e chegam à idade adulta, né? Então, é um desafio novo você lidar com a transição para a fase adulta, né? Inclusive, é tema de congresso nacional, é tema de congresso internacional, e existe até livro já, né? Livro texto mesmo, de genética, de erros inatos, falando dessas doenças em adultos e a transição para a fase adulta. Então, é um tema de altíssima relevância hoje em dia, né? E é uma questão que a gente vai ter, todo mundo vai ter que se adaptar. Aqui, sempre digo desde que eu tô aqui, sempre foi comum atender criança, adulto e criança virando adulto. Então, para a gente já faz parte da rotina. Mas para serviços de pediatria, eles vão ter que ou se adequar a atender o paciente mais velho, ou ter alguém que eles possam referenciar para dar esse segmento do paciente adulto, né? Como a doutora Ana falou, o geneticista já vem com essa bagagem de eh, pegar o paciente criança e saber que ele pode crescer, virar adulto e ter que continuar seguindo ele enquanto adulto, né? Mas as outras especialidades nem tanto, né? A gente, como médico, trabalha muito nas nossas caixinhas pediátricas ou adultas, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que saber lidar e a gente, como geneticista, a gente, como centro de referências, a gente conseguir ajudar os colegas a desenvolver esse tipo de raciocínio, dessa transição, de como lidar com o paciente, eu acho que vai ser o ideal aí para a gente conseguir ajudar, principalmente pensando em atenção básica, né? é, Como manejar o paciente, se ele vai sair da pediatria e vai para a clínica médica, se o pediatra vai continuar acompanhando até mais alguns anos, né? Porque aí, quando o paciente vira adulto, entra várias outras questões, principalmente se o paciente é um MPS, por exemplo, atenuado, né? E que tem cognitivo normal, ele vai ter trabalho, né? Ele não vai poder perder o trabalho por causa da infusão, ele vai ter família, ele vai casar, ele vai ter a família para cuidar, ele precisa trabalhar para cuidar da família, né? Então, é outra realidade diferente do paciente na faixa pediátrica, né? Então, são coisas que a gente tem que se adaptar e quem trata de doenças raras vai ter que se acostumar com essa dinâmica do 0 aos 100 anos de idade, né? Que é a realidade hoje para o geneticista já é essa, né? Tratar em todas as faixas etárias. Então, quem gosta de raras, quem quer trabalhar com raras, né, tem que ter essa mente aí de saber manejar o paciente na transição
para a fase adulta, né? Então, isso está sendo bastante abordado nos congressos específicos da nossa área, né? Mas e cabe a nós difundir aí para as outras especialidades. Eu acho que esse é o problema bom de se ter, né? Se a gente parar para pensar, quem pensava em ter um problema bom desse, né, doutora Ana? Fale. Só queria complementar esse comentário aí do Marco, assim, que o nosso sonho, na verdade, né, a nossa perspectiva é de ter o Hospital Casa dos Ratos aqui em São Paulo. E a nossa ideia é que na equipe de atendimento vai ter clínico. Aí a gente vai ter um local que vai dar uma formação para os clínicos que desejem atender os pacientes com doenças raras. Nós, geneticistas, vamos continuar, porque a gente já foi feito assim, né? Para atender tanto a criança, para atender o casal, para fazer o aconselhamento genético. Então, a gente lida com adulto e com criança para nós, da nossa especialidade, não tem problema nenhum. A questão que eu acho é que a gente tem que ter alguns médicos que se habituem a isso, né? O cardiologista, o oftalmologista, o clínico geral, e aí a gente pretende ter todos esses especialistas para cuidar dos adultos, porque a gente pensa até em termos de educação, né, que um médico que é de outro lugar do Brasil vem, um cardiologista de adulto, e ele vai ali ver um número grande de pacientes com doenças raras para ele se habituar com esse tipo de doença, porque é diferente mesmo, a gente não tem nada de doença rara durante a nossa graduação. Então, é complicado para o clínico que nunca viu um paciente assim, se ele tiver uma formação, vai ser melhor, e eu tenho certeza que a gente vai ter condições de oferecer essa informação para esses especialistas aí de adulto. Você está falando de um futuro melhor, assim esperamos. Fê, na fisioterapia, a gente pode dizer também que surgiram estudos e novas tecnologias para apoiar os pacientes com NPS na parte respiratória. E quais seriam? Eu acho que a fisioterapia ela tem muitas especialidades e o paciente Mucopoli ele tem muitas demandas, né? E aí, voltando um pouco dessa questão que a doutora Ana Maria trouxe, na questão da musculatura esquelética, né? Então, da questão da rigidez, então, desde o alongamento, para eles se manterem mais ativos, mantendo essa questão das ortas, para manter essas articulações mais preservadas, dos auxílios, né, de transição entre as muletas, os andadores, até a chegada a uma cadeira de rodas, quando necessária, mas um MPS que consegue ter um acesso, né, à fisioterapia motora, né, a fisioterapia convencional o quanto antes, a gente vai ter ele com mais qualidade, mais desempenho da questão funcional por mais tempo se a gente está pensando em longevidade. A gente tem sempre a questão, né, do túnel do carpo, que é uma coisa recorrente neles, né, e aí a gente precisa deixar os funcionais, por isso a gente lembra muito da terapia ocupacional, porque se a gente está falando de mercado de trabalho, ele precisa estar com esse membro superior ativo para ele que possa desenvolver e, né, não só os seus cuidados próprios, mas também para eles cuidarem, né, e terem uma vida laborativa. Então, a fisioterapia ela tem um impacto direto, e dentre elas, N especialidades são aí, desde a fisioterapia aquática, a neurofuncional, enfim. Eu vou descrever aqui um leque, né, o Pilates mesmo. Então, enfim, tem N delas, das especialidades que apoiam, e a gente foi acompanhando a doença rara e se adaptando. E a questão do fisioterapeuta é isso, é um diagnóstico para o paciente. Então, a gente vai atender a demanda daquele sujeito. Né? Então, essa avaliação funcional é que vai, hoje, cada vez mais a gente fala na CIF, né? Sair um pouco da CIF, só do diagnóstico, mas para a questão da funcionalidade, para que a gente atenda na sua melhor expertise, para que a gente atenda aquele sujeito. Então, no amplo da fisioterapia seria isso. Do ponto de vista da Fisioresp, que é onde eu milito, né, tem 25 anos formada, e estou aí nessa militância, a gente teve o avanço da ventilação não invasiva desde 1990, hoje temos máscaras interfaces cada vez menos invasivas, que adequam cada vez mais a vários tipos de nariz,
que isso ajuda na adesão da ventilação não invasiva. A gente tem as sensibilidades, né? Ontem eu estava discutindo isso com um amigo, da sincronia e sensibilidade, desde o CPAP mais simples a um ventilador mais rebuscado. E então a gente foi evoluindo com tecnologias e ajustes para que a gente possa, de fato, atender essa comunidade e dar suporte do ponto de vista da ventilação não invasiva para que eles tenham essa vida com qualidade e desempenhar sua melhor forma laborativa. É legal porque eu não preciso nem fazer conexão, né? Porque vocês falam muito, muito, muito tempo semelhantes, né? Um dialogando com o outro. Por que que eu estou falando isso? Exatamente a pergunta que eu tinha preparado aqui para os médicos da mesa era para falar de deficiência, né? Que a deficiência é uma realidade, né? Frequente entre as MPS, principalmente nos tipos mais severos, né? Então, quais seriam os fatores que deveriam aí ser pontos de atenção para esses pacientes que estão envelhecendo, né? O envelhecimento pode estar atrelado ao aparecimento, como a Fê lembrou, de uma deficiência, né? Então, quais seriam os pontos de atenção, os pontos que deveriam ser aí realmente pontos de cuidado para os pacientes? Eu queria ouvir os doutores e queria ouvir também da parte da Fê o que vocês podem contribuir nesse assunto para quem está nos assistindo. O mais importante, na verdade, é a conscientização do paciente e da família. Porque, assim, toda vez que é uma doença crônica e a terapia de reposição enzimática, o que ela faz? Ela desacelera a velocidade de progressão da doença, mas ela progride. No atenuado, ela vai progredir também, mas é um pouco mais leve. No paciente mais grave, realmente ela vai ser mais leve. Eu acho assim, o futuro dos pacientes com mucopolissacaridose, com o tratamento mais precoce, essa consciência da família de que ele precisa ir no cardiologista, e se ele começa mais cedo, o problema cardíaco dele vai ser menor lá na frente. Porque, embora a doença seja progressiva, ela vai ser lentamente progressiva. Então, tem paciente que consegue entrar. A gente tem uma experiência maravilhosa hoje, que não é uma realidade para todas as polissacaridoses, nem para todos os pacientes com MPS2, mas a gente vive uma medicação nova que cruza a barreira hematoencefálica, então ela resolve boa parte dos problemas de comportamento, principalmente dos pacientes, e se você entrar precoce, você vai evitar que ele desencadeie uma deficiência intelectual. Então, é um estudo clínico, é uma medicação que foi desenvolvida no Japão, e essa medicação ela entra mais tanto nas células gerais de todo o corpo, como ela chega no cérebro. Eu imagino que para o futuro a gente tenha, para as outras polissacaridoses também, opções como essas. A gente chama proteína de fusão. Ele tem a molécula da MPS dele específica, né, a enzima que está deficiente nele, e ele acopla a um anticorpo de transferrina, que é um transportador de ferro que entra em todas as células. Então, aí a gente tem um impacto melhor. Então, pensando nessas situações, né, a gente tem um medicamento também, que já fez estudo clínico, ainda não chegou no Brasil, que melhora muito as articulações. Melhora a dor, melhora a mobilidade. Então, um medicamento a mais que vai acabar chegando. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas para o futuro, em termos de tratamento, para oferecer para os pacientes, e que isso vai amenizar, de qualquer forma, a evolução a progressão da doença, né? E nas idades mais lá para frente, eles vão estar muito mais protegidos do que a gente tem hoje. Então, acho que é um pacote, a gente tem que viver um dia de cada vez. Em geral, eles têm uma adesão boa para fazer exames. O paciente com polissacaridose, ele é bem consciente, a própria família, que passaram por algumas dificuldades, e aqueles que não passaram, vê os pacientes que começaram o tratamento mais tarde, e eles não querem que o filho deles fique daquele jeito. Ele quer que eles se mantenham melhores. Então, ele, em geral, essa é a impressão que eu tenho. Doutor Marco, acrescenta algum comentário? Sim, acho que
também em termos de acompanhamento deles globalmente falando, é muito importante a gente sempre estar orientando eles, sempre estar estimulando eles que eles precisam não só da enzima, eles têm que fazer o tratamento, têm que receber a enzima direitinho, têm que ter adesão ao tratamento, mas eles precisam ter uma boa adesão também a todo o acompanhamento multidisciplinar, né? A gente tendo um paciente de MPS, é fundamental que ele tenha adesão ao tratamento, mas ele tenha adesão também às sessões de fisioterapia, por exemplo. Ele precisa sempre estar sendo avaliado, fazer a agoniometria, né, a avaliação das articulações, fazer os exercícios que a fisioterapeuta propõe, porque a gente viu isso, a gente aprendeu isso muito com POMP, né? Existe dois tipos de paciente de POMP, o que faz a infusão e o que faz a infusão e fisioterapia, né? Então, acho que em MPS também é muito válido, porque a biodisponibilidade da enzima nas articulações, no corpo, também vai mudar com os exercícios de fisioterapia, fazendo os exercícios da parte motora, os pacientes que têm quadro respiratório fazendo os exercícios de fisioterapia respiratória, paciente acompanhando com a nutricionista, ou que tiver alteração de deglutição, com a fono, tanto a questão de deglutição junto com a nutricionista, mais a parte auditiva, né? Então, eles têm que ter essa consciência que o tratamento deles requer um aporte multidisciplinar. Precisa do físio, precisa do fono, precisa do TO, precisa do médico, precisa da enfermeira. Então, cada um trabalhando junto, né, em simbiose, todo mundo, para a gente gerar um bem maior para o paciente. Então, é, todo esse conjunto de profissionais aí precisam trabalhar juntos, né? E eles precisam também trabalhar junto com o conjunto de profissionais, né? Tá disponíveis, tá animados, né? Então, tudo isso que vai ajudar eles terem o melhor desfecho possível, né? Então, eles tratando direitinho, fazendo a enzima, fazendo a físio, a fono, a TO, a nutricionista, fazendo tudo, né? Eles vão ter uma qualidade de vida melhor, né, do que o paciente que tem má adesão, falta na infusão, não vai na físio, né? Então, quanto maior consciência disso, melhor vai ser a qualidade de vida dos pacientes. E, sem dúvida, a equipe multidisciplinar é a chave para mudar esse paradigma aí e melhorar a qualidade de vida de todos eles. Acho que isso é fundamental. Super bem pensado, acho que a sua colocação é bárbara. Primeiro é aquela história que o médico sempre fala, né? Faça a sua parte. Eu faço aqui, né? A minha parte clínica, toda a minha sugestão, mas você tem a sua parte no processo, não é, Fê? Queria ouvir as tuas considerações. Sim, eu acho que é sempre o doente no centro do cuidado, mas toda essa rede, né? A família aderindo, aí os profissionais contribuindo, cada um com a sua expertise, mas a gente está sempre em torno, mas ele é o stakeholder, né? Ele é o principal a deflagrar toda essa cadeia de cuidados, né? Quando a gente fala nessa expertise, né? Eles estão crescendo e a gente está evoluindo também com a linha de cuidado, porque eles vão demandando, né? E a gente vai adaptando. Porque enquanto na pediatria você tem a coisa mais lúdica, né? Você tem também o tecido ainda mais móvel, eles vão crescendo, vão ficando mais rígidos, porque o próprio tecido vai mudando a sua capacidade elástica, né? Então ele vai precisar ter mais adesão à fisioterapia para ele ter melhor resposta. Então, essa consciência da doença crônica, ela é um desafio. Porque é isso, ele entendeu o quão preponderante todas essas ações para que ele tenha, de fato, uma vida com qualidade. E aí a gente vai buscando sempre, né? Novas tecnologias. Hoje a gente tem a telemedicina, falando do ponto de vista respiratório, que muito nos auxilia, né? Tipo, se eu preciso mudar parâmetro durante uma agudização, eu já consigo, através da telemedicina, entrar no aparelho dele e dar o suporte. Eu consigo acompanhar e pegar se ele vem com numa linha que chama de H, né? Que é um controle pra gente, que é o índice de apneia obstrutiva normal, de repente ele aumenta agudamente, né? Ele sai do seu ponto de controle e aumenta agudamente. Então, ele infectou. Então, a gente tem como acionar a pneumo, avisar o geneticista, acionar o pediatra que alguma coisa saiu da conformidade e atuar precocemente. Então, hoje a telemedicina que os aparelhos de ventilação não invasiva traz, ele também é uma ferramenta
que nos ajuda, principalmente falando de Brasil, com essa diferença continental, que a gente chega a pontos mais difusos, mais longínquos e dê acesso nesse cuidado, que às vezes a fisioterapia vira uma coisa de rarificação, né, de ter acesso. Eu acho que o acesso também é um problema, não só essa adesão, mas o acesso, que muitos deles querem e não conseguem ter acesso. Eu acho isso é uma coisa que a gente tem que mudar na política pública, o acesso à fisioterapia para qualquer paciente, né, no sistema único. E hoje os equipamentos já nos permitem dar essa cobertura de acompanhamento. Então, eu acho que esse foi um ganho nos últimos anos. Sem dúvida, né? A tecnologia jogando a favor, né? E fazendo a diferença. Bom, a gente chegando próximo aí ao término do webinar, e conforme eu mencionei no início dessa gravação, esse hoje é um espaço de muita positividade, né? Um espaço também de celebração, e eu queria ouvir dos médicos, né, presentes aqui nesse encontro, como é que eles enxergam os futuros possíveis para a MPS, né? E suas apostas terapêuticas no curto, no médio e no longo prazo. Eu acho que, assim, o curto, médio, ele é possível com essas modificações. As nossas enzimas, elas são boas para tratar mucopolissacaridose, de maneira geral. Eu sempre achei que a dose era um pouco pequena. A gente, médico, a gente tem a sensação que tem umas que é 0,5 mg por quilo, podia ser uma e meia, duas, mas quando elas foram criadas, eles não tinham experiência com nenhuma. Então, hoje, por exemplo, o MPS4, que foi a última, ela já foi 4 mg por quilo, porque ela tem um comprometimento muito grande do esqueleto, então ela acabou, se percebeu que era melhor ela entrar mais na célula, né? Esse avanço que a gente tem agora da proteína de fusão, eu tenho esperança, eu sou uma pessoa que tenho feito bastante isso, de conversar com as indústrias, conscientizá-los de que a terapia de reposição enzimática não acabou. A terapia gênica, ela está tentando, em alguns casos, ela já deu certo, mas nunca a terapia gênica vai ser para 100% da população. Pela constituição do indivíduo, que nem sempre aceita o tratamento e que não responde, nem todos respondem igual. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar com essa história, né? Mas é difícil você ter uma terapia gênica que você garanta que todo paciente que fizer essa terapia ele vai ficar bom, ou ele vai ter uma resposta muito significativa. A gente ainda não tem isso hoje. O custo elevadíssimo, que vai ser impossível que os países consigam manter esse ritmo, né, de todos os pacientes, é bem complicado, né? Então, acho que a gente tem a terapia gênica, ela pode ser uma coisa para o futuro, e provavelmente, eu acho que tem mais alguma coisa que a gente não sabe ainda da terapia gênica, que é o tal do pulo do gato, que talvez, quando a gente tiver esse conhecimento, os tratamentos deem mais certo, consiga um maior número de pessoas fazer, então a gente vai ter isso. E a proteína de fusão é o que a gente tem hoje. Então, se a molécula existe essa molécula de cada enzima, eu tenho falado muito com eles fazerem acoplar a transferrina, porque vai entrar mais na célula. A gente teve uma experiência, está tendo uma experiência brilhante com o MPS2, e a gente tem uma experiência num número menor de pacientes, mas com o MPS1, que também foi muito boa, uma mudança na mobilidade impressionante dos pacientes. Paciente com 35 anos, que faz pilates, que faz exercícios mais pesados do pilates, que desenvolve mais a musculatura. Então, assim, a gente existe uma esperança de que as nossas terapias de reposição enzimática sejam melhoradas, porque na hora que você faz isso, ela vai acabar entrando mais, a dose vai ser mais adequada, né, vai chegar nisso. Então, isso eu acho que é uma possibilidade, né? Não sei se as empresas vão embarcar ou não, mas eu acho que seria uma possibilidade de dar uma turbinada, né, como a gente diz, em todas elas, porque aí você consegue
melhorar. Isso eu acho que é o que está mais próximo. Tem alguns trabalhos desenvolvendo outras terapias de reposição enzimática, mas ainda é muito novo, a gente ainda não tem grandes dados, né? Então, isso É quase como a eu segunda consigo ver geração da aí. terapia de reposição enzimática, né, doutora Ana? Uma segunda geração, uma nova geração, né? Sim, sim, sim. Que não Doutor seria Mar, criar outra, só essa, mas dar condições dela é uma funcionar versão melhor, com uma melhorada, né, dose doutora Ana? menor, sim. Entrar mais dentro da célula, que é uma coisa importante, né? E aí a gente teria alguns ganhos em termos de resultado, tá? Até de Perfeito. crescimento, né? Porque fica entrando mais, você dá o paciente tem uma resposta melhor. O senhor complementa alguma coisa, doutor Mar? Sim, eu penso muito a mesma linha de raciocínio da doutora Ana, né? Eu acho que a gente está entrando aí numa segunda fase de terapia de reposição enzimática. Inicialmente foi a criação delas, que já foi um grande marco, né? Não existia tratamento, passou a existir. Mas agora a gente, com as proteínas de fusão aí, a transferrina, entre outras, a gente teve a possibilidade de melhorar o tratamento que já existia, né? Então, o que a gente vê é que elas foram criadas com o intuito de chegar no cérebro, que foi sempre o grande alvo do tratamento, mas a gente nunca conseguiu atingir, né? E as proteínas de fusão, a ideia era essa mesma, conseguir passar a barreira hematoencefálica e chegar lá. Só que a gente viu também que, além da barreira hematoencefálica, né, a gente conseguia uma distribuição melhor nos tecidos, né? A gente está vendo com o estudo clínico que a biodisponibilidade, né, que é o quanto do tratamento chega no alvo, né? Com essas proteínas de fusão, com esses facilitadores aí de transporte, melhora no corpo todo, não só no sistema nervoso, né? Então, acho que a gente está nessa segunda fase aí, começando essa segunda fase, e é o que a gente vai ter para curto prazo, médio prazo, vão ser essas proteínas de fusão, as TREs modificadas, né, que a gente chama. E aí, para médio, longo, a gente já começa a pensar em outras abordagens de tratamento, né? A gente tem a terapia gênica, que em alguns casos já é uma realidade, mas esbarra no que a doutora Ana falou, que é o custo ainda que é elevadíssimo em dólares, né? Então, é complicado da gente trabalhar com esses valores, né? Uma terapia gênica hoje são alguns milhões de dólares, né? E a gente transferindo isso para o Brasil, a gente multiplica por seis, praticamente, né? Então, ainda ela é uma questão impeditiva em questão de custo, né? Mas a TRE um dia também foi bem mais cara do que é hoje. Então, como tudo na vida, né? Tecnologia nova é muito cara e conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando mais acessível. E eu acredito que para longo prazo a terapia gênica vai ser aí uma opção de tratamento bem viável, né? Mas a gente tem muita coisa a aprender com ela, né? Inclusive os efeitos adversos, né? Da terapia gênica. Então a gente não sabe ainda de maneira geral, né? Sim, a gente coloca um DNA modificado lá, ele vai fazer a função dele, mas isso pode ter algum efeito colateral em termos de funcionamento da célula, em termos de predisposição a neoplasias, né, a cânceres. Então, são coisas que a gente vai aprender com o tempo também, né? Mas, assim como a gente aprendeu com todas as medicações que existem até hoje, né? Então, acho que é um conhecimento em construção, né? O curto prazo aí são as enzimas novas e longo prazo aí terapia gênica e novos tratamentos que estão aí começando a aparecer com técnicas de edição gênica diferenciadas. Aí a gente vai ver muito falar aí de edição gênica, de CRISPR e outras técnicas nos anos a seguir, se Deus quiser. E você? Quais são essas suas apostas aí em termos terapêuticos para o futuro? Aí, claro, sempre na perspectiva da fisioterapia. Eu acho que é isso, né? Eu acho que para o futuro o diagnóstico precoce, né, o tratamento precoce vai fazer com que a gente tenha mais êxito também na fisioterapia, né? Porque aí a adesão e toda a mobilização que seja, né, por alongamento simples ou já pelos mais sofisticados, né, chegando ao Pilates, é o que vai trazer o bom desempenho e a boa qualidade ósseo-articulares desses pacientes.
né? E aí as complicações elas vão ser mais tardias, né? Tanto do ponto de vista respiratório quanto do ponto de vista cardiológicos. E eu acho que a contribuição multidisciplinar, junto com a Nutri, né, que segura do ponto de vista nutricional, as enfermeiras que são, eu acho que mais está do lado desse paciente em todo o seu tempo, né, ali nas infusões, transformando aquele espaço como um espaço de convivência, um espaço de qualidade, né, porque viver em pares é o que torna a vida salutar, e elas são fundamentais nessa construção desse dia a dia menos doloso, né, menos invasivo possível, no sentido de transformar aquilo mais lúdico. E é fundamental, né, as psicólogas, que a gente também não citou, para a questão da saúde mental. Então, eu acho que é nesse combo, né, na evolução da tecnologia, trazendo esse paciente precocemente para os multidisciplinares, para que a gente desempenhe com mais êxito o potencial funcional de cada um deles. Eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro, né, de qualidade, com disponibilidade e produtividade que essa comunidade merece, né, ter com um olhar profissional. Fernanda acaba de dar um spoiler, né? Porque a A gente também Fernanda tem lembrou, e eu estava evento. lembrando também da psicóloga, né? Porque aqui Exato, na que é o nossa outro casa evento. é muito tranquilo, porque eles falam para a enfermagem, eu quero falar com a Edna. Então, aí a gente É já Isso é sabe muito que verdade. pode fofo, estar né? tendo algum problema e ele quer. Então, essa vigilância também é importante, porque a questão da idade também, às vezes, pode aparecer depressão, Sim. um A certo sexualidade cansaço. aparecendo, né, Ana Maria? Quando começa a aparecer a É, sexualidade, eles saberem lidar com essa parte da sexualidade, sim, dessa transição, e aí elas precisam do apoio tanto da psicóloga para entender, de sair da infância para adolescer e depois adultecer. Eu acho que elas sim, estão a linha de condução desse processo. Perfeito. Então, mas como é vocês estão falando, a gente fundamental fez um esse outro personagem aí episódio da só para falar fitoterapia. de saúde mental, tá? Só para vocês saberem. Uhum. A Edna Porque segura muito o qualidade de rojão aqui. vida é também saúde mental, não é só saúde Sim, física, né? sim. Doutor Marcos, você estava falando, desculpa, eu interrompi. A Edna, nossa psicóloga, ajuda muito, segura muito o rojão aqui pra gente. Opa, como, Fundamental. né? É uma construção, né? A Fernanda usou a palavra certa, né? É uma construção. A saúde se dá em um amplo espectro, e no caso de uma doença como a multissistêmica que afeta, né, e que demanda e muitas pessoas envolvidas no processo terapêutico, a gente não pode perder de vista nunca a questão da saúde mental. Gente, literalmente terminamos aí esse evento, mas eu tenho um ritual básico que eu não posso deixar de fazer. Doutora Ana, doutor Marco, levantem as suas camisas para que todos vejam que camisa especial. Olha isso aí, MPS Day, né? Do IGIM, né? Muito bacana. Não sei se, olha, quem conhece, apoia, quem ama, luta, né? É isso aí. Gostei muito do lema, doutora Ana. Foi a senhora que criou? A gente está muito feliz com essa iniciativa, e na semana que vem a gente vai estar, toda a equipe vai estar homenageando aí a semana em PS Week. Bacana, muito bacana mesmo. Considerações finais, meus caros, que estamos terminando. Eu gostaria de ouvi-los. Quem Então, tá começa? tudo bem, eu acho que eu já falei tudo o que eu gostaria, né, nesse momento aqui. Perfeito. Doutor Marco, alguma coisa a acrescentar? Acho que a gente falou bastante, né? Acho que o ponto-chave é esse mesmo, né? A gente ter o acolhimento multidisciplinar para todo mundo, cada um com a sua visão, e os pacientes estarem junto com a gente nessa luta aí para melhorar a qualidade de vida deles. Então, quanto mais gente olhando para eles, melhor. Dá trabalho vir toda semana fazer infusão, dá trabalho passar num monte de gente, mas é pro bem deles, né? Então, quanto mais gente olhando e eles tratando direitinho, melhor vai ser a qualidade de vida. Acho que qualidade de vida é a palavra que eu deixo aí. Dá Perfeito. trabalho, mas dá resultado, né, Marcos? Eu acho que essa é a questão, né? O Exato. resultado vem desse trabalho incessante, desse envolvimento de toda a equipe de mão dada. E é isso, né? Quem ama, cuida. Eu achei fantástica. Eu sou Tiete do GIM, né? Eu sou a carioca que ama esse trabalho de vocês. Mas eu acho que é isso. Se a gente fala em qualidade de vida é investir a cada dia, num dia diferente,
sem dor para eles, com mais mobilidade, mais interação social, ocupando todos os espaços que a sociedade possa permitir que eles estejam e que eles possam viver plenamente né, o seu civismo, né, e ser a sua vida adulta, né, com o seu desempenho prioritário com independência. Eu acho que isso para mim é traduzir qualidade de vida para eles. Obrigada, Fê, obrigada a todos, né? Especial obrigada a todo mundo também que está assistindo, né? Que está acompanhando essa discussão. E aproveito para estender esse convite a ficar atento aí ao longo da semana a todas as publicações, ao próximo webinar, que é um webinar falando de saúde mental, né? É super importante, como foi mencionado por todo mundo aqui presente. É isso. Fiquem de olho na programação e até a próxima. Muito obrigada.